Adaptação escolar é um tema que eu já trouxe aqui no canal e eu vou continuar trazendo com uma certa frequência, porque eu acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo alguma mudança em alguns aspectos ou não. E é um tema que eu, como mãe, antes de vir, gostava de saber e, portanto, eu acredito que é um tema que acrescenta muito aos pais e mães que estão do outro lado da tela se planejando para vir ou que já chegaram e também estão passando por esse processo de adaptação escolar dos filhos. Tá bem? Vamos lá, se você não me conhece. Meu nome é Tássila Lima, esse é o Simbora em Portugal e nesse canal nós falamos sobre a nossa vida, a nossa rotina, a nossa experiência e também trago informação, orientação para você que planeja viver, mudar do Brasil para Portugal. Antes de ingressar no assunto, deixa eu falar aqui duas coisinhas. A primeira é que eu acho importante, como eu já mencionei, trazer esse tipo de conteúdo. A gente tem, principalmente no YouTube e no Instagram também, uma gama de conteúdos, inclusive que falam sobre experiências ruins nas escolas ou situações mais complicadas e mais difíceis de lidar, que eu não vou dizer que não acontecem. Acontecem sim. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo também um bocadinho sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards. Mas eu acho importante trazer aqui também um feedback ou um relato quando o relato é positivo, quando o relato é bom. Porque quem tá do outro lado se planejando para vir precisa de um pouco de segurança também com relação a algumas coisas. E aí, se eu trago só o relato do que possa ser uma dificuldade enfrentada, eu não te mostro a outra moeda. E ela existe. E eu posso dizer para você que talvez essa outra moeda no contexto escola, essa outra face da moeda no contexto escola, seja mais presente do que a face ruim. É porque a face ruim, ela ganha mais exposição, né? E quando algo acontece, isso se torna mais polêmico. Pronto, isso é um ponto que eu queria falar. O segundo, que não tem muito a ver com o assunto, é me justificar com você, que é meu seguidor, que é meu inscrito aqui no canal, que nos acompanha. Eu sei que eu tô sumida, eu sei, tem um motivo pra isso. Mais na frente eu vou trazer vídeo sobre isso aqui no canal, eu tô envolvida no outro trabalho. Não trouxe ainda isso no canal porque eu gosto de trazer pra vocês algo quando a coisa já é bem consolidada, para que não fique naquela instabilidade, uma coisa aqui, outra ali, enfim, eu quero trazer quando a coisa já tá mais certinha para mim mesmo, mas eu tô sim envolvida nos últimos 2 meses e meio no outro trabalho que me ocupou um pouco mais de tempo. Somou isso com o final do semestre, final do ano no mestrado, então eu fiquei realmente com alguma dificuldade de gravar conteúdo. Não é por falta de assunto, tem mesmo assunto, eu tô com assunto acumulado para gravar para vocês. Mas, enfim, é só dando uma justificativa. Por isso também, esse vídeo gravado desse jeito, sem muita programação. Mas ontem eu tive, já começando aqui o assunto do vídeo, né? Ontem eu tive numa reunião na escola do meu filho mais novo. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que foi abordado nessa reunião, das minhas impressões como mãe e de como tem sido a evolução, a avaliação do Rafa, né? A adaptação dele no contexto escolar. E como eu queria trazer esse conteúdo logo, enquanto tava tudo muito fresquinho na minha cabeça, eu falei, quer saber, eu vou ligar a câmera aqui e gravar do jeito que eu tô, a realidade é essa. Eu gosto de gravar um conteúdo para vocês de forma bem organizada, em que eu roteirizo os vídeos, eu coloco aqui a minha iluminação, eu me dou uma arrumada, eu ajeito o cenário, enfim. Mas a realidade é essa, eu tô com comida ali no fogão, tô com casa arrumando e vou já sair pro trabalho, enfim. Então eu queria gravar logo para que isso não passasse, para que eu não perdesse o timing dessas informações, tá bem? Então vamos lá. Eu sei que a adaptação escolar é uma preocupação de quem é pai e de quem é mãe. Era uma preocupação minha, é uma preocupação constante. E eu já mencionei aqui no outro vídeo, onde eu falo sobre bullying, preconceito, essas coisas, que é uma preocupação que ela nunca vai deixar de existir, mas que pra mim, como mãe, mesmo quando eu estava no meu ambiente natural, por exemplo assim, no meu país, na escola que os meninos já conheciam, é uma preocupação que a gente acaba tendo também. Não de que eles vão se adaptar culturalmente, porque a cultura ali eles já conhecem, mas aquela preocupação se eles vão ser aceitos ou não pelos coleguinhas, se eles vão se enturmar, se eles vão ter alguma resistência, se vai existir algum cenário de bullying, de algum problema, enfim. Então essa é uma preocupação que na vida dos pais ela é frequente, eu sei disso. E que quando se trata de uma mudança de país, ela só fica mais acentuada. Mas é uma preocupação que já existe. E aí, o que ocorre? Aqui no canal já tem vídeo bem mais antigo. Eu gravei um vídeo com os meninos nas primeiras impressões deles da escola. Mas um dos vídeos mais recentes que eu gravei, eu mencionava sobre a mudança da escola dos meninos. E eu explico as razões porque eles mudaram de escola.
E a gente tinha decidido já agora nesse encerramento do Rafa. Quem é Rafa? Você tá chegando agora. Vamos lá, eu tenho 2 filhos, o Gabriel, que é o meu mais velho, e o Rafa, que é o meu menor. O Gabriel já está no Fundamental Ciclo 2, aqui chama Ciclo 2, no Brasil chama Fundamental. O Gabriel terminou agora o 7º ano e o Rafa terminou agora o 3º ano. Então, Rafa é o meu filho mais novo, de 9 anos, que acaba de terminar o 3º ano. Quando nós chegamos em Portugal, o Rafa estava no 2º ano. O Rafa começou aqui de novo o 2º ano, certo? Então, ele estudou todo o 2º ano numa escola e ao final desse 2º ano nós mudamos ele de escola. Por quê, Társila? Houve algum problema? Não. É porque quando chegamos, a escola que tinha vaga para alocar o Rafa era uma escola longe da nossa casa, longe da nossa morada. E, portanto, foi um ano bem complicado em termos de deslocamento escolar. Era mesmo distante de casa, então a gente tinha que levar todo dia, buscar na hora do almoço, que essa é a única coisa que ainda não ficou resolvida, digamos assim, na vida escolar do Rafa, que é o almoço. Ele tem muita resistência para almoçar na escola. Isso está mudando. E o que acontece? Então ele mudou de escola para uma escola mais perto. Só que eu vivo mesmo do lado de uma escola que tem a série do Rafa. E desde que chegamos aqui, eu vivo mesmo do lado. Eu não vivo perto, eu vivo do lado, ao lado de uma escola que tem a série do Rafa. E desde que nós chegamos, que esta escola não tem vaga para o Rafa. E agora, ao final desse ano escolar, a gente tem a possibilidade de pedir de novo a mudança do Rafa para essa outra escola, que é vizinha à nossa casa. Caso tenha alguma vaga, eles colocam ele para essa escola. O que para nós é muito conveniente, porque é mesmo muito perto, é vizinho, né? É parede, certo? Com a outra escola, é mesmo vizinho. Então, evita o deslocamento e evita e diminui os custos, digamos assim. E aí, isso eu compartilhei com a professora do Rafa, atual, a professora do 3º ano, nessa escola que ele está hoje, né? Que possivelmente agora, ao final do ano letivo, o Rafa será transferido de escola, porque nós vamos tentar de novo a transferência. E ontem eu estive na escola para uma reunião com a professora e foi uma conversa muito boa. Ontem era a reunião com os pais de avaliação do ano escolar, para nós assinarmos as avaliações, mas eu fiquei para uma conversa com a professora e foi uma conversa muito boa e longa, diga-se por sinal. E eu saí de lá com uma ideia muito positiva. Eu saí de lá com o meu coração quentinho, confortado como mãe, porque ela foi me contar todo o ano letivo do Rafa, como que o Rafa foi, como que ele evoluiu e como que está a adaptação dele ao contexto escolar. Vamos lá. O Rafa, o meu mais novo, ele é um menino muito alegre. Ele é um menino muito piadista. Eu vou falar piadista para ver se... Eu acho que os portugueses compreendem essa palavra, né? No Brasil, eu diria que ele é um tanto quanto humorista. Ele é de fazer piada, ele é de fazer graça, às vezes até excede. Às vezes eu digo assim, filho, não é hora para isso. Mas ele é aquele menino alegre, ele é participativo, ele é artístico, ele é criativo, ele é espontâneo. E ocorre que, durante todo o 2º ano dele, na escola anterior, ele na escola era um menino extremamente tímido, ele não falava. Os resultados bons, muito bons, mas ele não falava. A professora dizia assim pra mim, ninguém ouve a voz do Rafa na escola. E ela insistia para que nós conversássemos com ele, porque precisa ter a participação dele, né? Mas ele não apresentou nenhum problema, nem com relação às notas, nem com relação ao envolvimento com os outros colegas, assim. Não apresentou nenhum... tirando o fato de ele não se expressar, de ele não falar, de ele, enfim... Ele não demonstrou nenhum outro problema, nenhuma outra dificuldade. E aí, quando ele mudou de escola, esse comportamento se repetiu. O que é muito controverso, ou oposto ao comportamento dele no nosso ambiente familiar e do que a gente conhece do Rafa, né? Mas ele, muito provavelmente, não estava se sentindo seguro ou confortável naquele ambiente em que ele estava. E aí a professora, conversando comigo ontem, falou, olha, o primeiro período do Rafa foi muito difícil. O Rafa não falava. Para que ele fizesse alguma participação mesmo em sala, tinha que haver uma certa insistência. Ele falava, às vezes, muito baixinho, ela tinha que chegar perto e perceber o que ele falava ou não. E ele também tinha alguma dificuldade com algumas questões de autonomia. Sim, porque nós sabemos que no Brasil as crianças não são ensinadas a serem tão autônomas como elas são aqui no contexto Europa. Eu já havia percebido isso antes de mudar para Portugal.
Houve uma viagem nossa, inclusive, nós tínhamos ido para a França, para Paris, num contexto onde não havia ainda pandemia, graças a Deus. E eu lembro que nós passamos numa escola, e essa escola estava com os portões abertos, e eu meio que conversei ali com o guarda, ele me deixou ver o ambiente escolar, e eu tava com os meninos, com o Gabriel, com o Rafael e com o Joelis, né, meu esposo. E aí a gente observou, assim, rapidamente, o quanto as crianças são autônomas, elas com a sua própria refeição, deu para observar alguma coisa rapidamente, assim, que o nível de autonomia é realmente outro. Autonomia e independência. Assim como a gente já tinha observado isso, às vezes, no ambiente de um parque, onde as famílias estão. Quando uma criança brasileira, por exemplo, menor ali de 2 anos, ela cai, o tratamento dos pais é uma criança europeia, o tratamento é outro, a criança logo se levanta, se limpa sozinha e continua. Então, assim, existe uma coisa da autonomia que acaba refletindo em outras questões. Não é, por exemplo, o vestir o próprio casaco. O Rafa já é grande, ele já sabe vestir o casaco. Tô dando um exemplo em caso de crianças menores. O amarrar o cadarço e o escrever determinadas coisas. Por exemplo, esse vídeo vai ficar longo. Nossa, gente. Mas vamos lá. Tô falando aqui, tá? E a cara da pessoa, gente. Vida real, tá? Vamos lá. O Rafa, por exemplo, na escola dele no Brasil, eles tinham uma agenda. E nessa agenda, a professora escrevia quais eram as tarefas de casa dele, né? E anotava como tinha sido o comportamento dele. Aqui isso não existe. Tipo, mesmo no 2º ano, é ele que tem que tomar nota das tarefas dele. Se ele não anotar, ele não vai saber. E aí, essa questão da autonomia, por mais que ele tivesse vivido todo o 2º ano, já que em Portugal, né, mais da metade do 2º ano, porque ele começou as aulas o ano já tinha começado, ele ainda deixava a desejar em algumas questões. E a professora falou, ele chegou um menino que não tomava nota do quadro direito, que era lento, e eu sabia disso, que não se enturmava, que não falava, que não interagia. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer com este miúdo? Ela falando, né? Como que eu vou proceder? E aí ela foi me contando tudo o que ela foi fazendo e como que ela foi promovendo e estimulando o desenvolvimento dele. E aí o Rafa deu um salto nesses aspectos, realmente do 8 para o 80. Existem algumas questões aí que ele precisa até equilibrar. Por exemplo, a questão do falar. Ele se tornou hoje no ambiente escolar o menino que ele é em casa, que ele é igual a mim, ele fala pelos cotovelos. Então até isso, agora ela diz que hoje ela olha para ele e diz, Rafa, cala-te, né, enfim. Mas o principal, ele ficou tão inserido na comunidade escolar que a professora falou, olha, a decisão é de vocês, a decisão é dos pais, obviamente, mas eu preferia que o Rafa não saísse. E isso é muito gostoso de ouvir, gente, de um professor que ele valoriza e que ele gosta de ter o seu filho como aluno, que ele, né, aprecia aquele aluno a ponto de dizer assim, para mim é preferível que ele não saísse, eu gostava que ele continuasse comigo, porque eu não sei se você sabe, pai e mãe, aqui no primeiro ciclo, ou seja, na 1ª série, 2ª série, 3ª série, 4ª série, a mesma professora que começa com eles no 1º ano, ela acompanha eles até o 4º ano, ela muda de série junto com eles. O que é muito legal, porque vai criando um vínculo, a turma vai ficando uma turma mesmo com muito vínculo, não é? E claro, exceto se acontecer alguma coisa, a professora for transferida ou algo assim. Mas ela disse-me isso, né? Ela disse isso por 2 aspectos. Ela falou tanto porque ele se adaptou muito bem e como ele não tinha se adaptado tão bem do ponto de vista deles, né? Nessa questão da interação. Tipo, pra mim ele estava bem adaptado, ele acompanhou as atividades, mas o vínculo, a interação realmente não existia com os outros coleguinhas. Como isso não aconteceu na escola anterior, ela disse que não há garantia de que isso vai acontecer na nova escola. Então, é tirar eles de um ambiente onde ele já está integrado e adaptado para um ambiente onde ainda é incerto, que pode dar muito certo e pode não dar certo. Então, ela diz isso tanto pensando no bem-estar dele, como ela falou porque ela gosta dele como aluno também, não gostava de perdê-lo. E não só isso, ela me disse também que quando eu falei com ela sobre a possível mudança, né? Aí ela já mencionava com alguns colegas, às vezes assim, olha, aproveitas o Rafa, porque o Rafa vai mudar, no próximo ano ele não vai estar aqui, né? Ele não vai cá estar, mais ou menos assim. E tem um colega que diz, fogo, professora, não pode, enfim. Então, os próprios coleguinhas não querem a mudança do Rafa.
E aí por que eu achei importante trazer isso aqui nesse vídeo, que já ficou longo, que eu gosto de ir narrando, né? Porque eu acho que isso vai muito de contramão contra muita coisa que é veiculada nos canais digitais. Gente, a violência, ela existe, o preconceito, ele existe, o bullying existe em todo lugar. Mas pra você ver, meu filho é um brasileiro, estudando numa escola onde a maioria são portugueses, tem outro brasileiro na turma dele. E o meu filho é muito querido pelos amiguinhos, a ponto de os próprios amiguinhos não quererem que ele mude de escola. E nem ele quer mudar, nós conversamos com o Rafa já, ele não quer mudar de escola. Não quer, porque tá muito apegado aos amigos. E aí, enfim, isso nos levou a uma reflexão, isso aconteceu ontem, a minha conversa com a professora, mas nós já vínhamos refletindo também um bocado, porque a gente já tinha ouvido do Rafa que ele não quer mudar de escola. E quando eu conversava com a professora, nós entramos num ponto que é muito interessante até, que ela falou assim, vocês vão ter que pesar o que é mais importante para vocês, se é a adaptação e a evolução, o desenvolvimento do menino, ou se a conveniência de estar estudando perto de casa. E isso realmente era algo que já vinha sendo discutido entre nós, a gente já vinha pontuando isso, e é realmente algo assim que ela, com esse argumento, ela sintetizou todo o nosso pensamento, que nós mudamos para Portugal, pensando muito no futuro dos nossos filhos, no desenvolvimento deles, no que eles vão fazer a seguir, em ampliar as oportunidades para eles e a perspectiva de mundo. Então, eu não posso hoje colocar a minha conveniência de transporte, de levar o meu menino para a escola e do custo com combustível de ir e vir, enfim, como algo que vai estar à frente do desempenho escolar dele, do envolvimento, enfim. Tanto que ontem a gente bateu o martelo e nós não vamos pedir mais a transferência do Rafa, porque eu fiquei nós já estávamos muito balançados a não pedir. E eu fiquei mesmo muito feliz com esse feedback, com essa conversa que eu tive com a professora, com o perceber o cuidado que ela teve com a evolução dele, de um menino que era muito lento para tirar do quadro, hoje escreve do quadro com muita facilidade, rápido como a turma no mesmo nível da turma. De um menino que não falava, hoje ele pede a participação. Ela foi dando espaço para ele em coisas que ele gosta. O Rafa, como eu, gosta muito de viajar. E ele viaja conosco desde muito novinho, então ele tem muitas memórias de viagem, que eu achava que ele nem teria, porque ele começou a viajar muito pequeno, mas ele tem. E aí, qualquer oportunidade que tinha, ele falava algo relacionado a algum destino, alguma viagem que ele foi, e ela começou a dar espaço para isso. Então a turma parava para ouvir, ele foi ganhando confiança, e hoje ele participa das aulas, ele responde as perguntas, porque existe uma coisa também neles, e eu percebo isso nos dois, que é o medo, às vezes, o professor faz uma pergunta, você tem medo de responder, porque há o medo de errar, mas se você não errar, você não vai acertar. Então, ele foi perdendo um pouco isso, claro que ainda existem coisas a desenvolver, natural, encerrou o ano com um resultado muito bom, as notas boas, muito bom em matemática, bom em português, está indo muito bem em conhecimentos gerais, estudo do meio, enfim, muito bem em inglês, e principalmente completamente adaptado à comunidade escolar, integrado tanto no nível da professora e os outros professores, que são os professores de música, educação física, inglês, como no nível dos profissionais da escola, como entre os coleguinhas, que é algo que é fundamental. Pensando que ele continua com essa turma no 4º ano, com os mesmos amiguinhos, e quando eles mudarem de escola, que vão para o 5º ano, que é uma outra escola, que é a escola de 2º ciclo, eles vão todos juntos, a mesma turma, para a mesma sala de aula de novo. Então aí começam a se construir vínculos que podem perdurar até a juventude, enfim, que é o que a gente espera. Então, eu fiquei muito satisfeita, vou ter que encerrar esse vídeo. Eu espero que você, pai e mãe, seja alcançado por esse meu relato. Então, assim, as dificuldades de adaptação do novo, elas vão existir sempre, claro. Mas o outro lado também existe. Para uma criança, para algumas crianças não adaptadas, existem centenas de crianças que se adaptam. Existem professores, para um professor que não dá aquela, né, enfim... Existem professores que buscam, que se interessam, que se envolvem, que amam o que fazem e que pegam um amor e um carinho pelos miúdos também e trabalham pelo desenvolvimento deles. É isso. Espero que você compreenda a razão desse vídeo, que esse vídeo te ajude de alguma forma. Portanto, se te ajudou, dá o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e a gente se vê assim que possível em mais conteúdos aqui no Simbora Portugal. Tchau!